Mas quem está aí? Coronel Tadeu. O homem tem rodinha nos pés. Saiu de São Paulo hoje cedo, Coronel. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Borgo, bom dia, Pitoli, bom dia a todos daqui da equipe, bom dia para toda a nossa audiência. Saí de São Paulo cedo, 7 horas da manhã, já estava na estrada, caminho de Araçatuba. Mais duzentinha. Mais aquela parada do pit stop, falei, hoje vai ser ao vivo. Pô, me pegou de surpresa. Que bom. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado, Pitoli, bom dia. No soldado no quartel é cadeia ou serviço? O que o senhor prefere? Serviço. Vamos trabalhar, então. Coronel, almoço de Lula com Hugo Mota e outros integrantes do Republicanos, um ministro e o presidente do partido. Republicano se vendeu durante a campanha de 22 como o partido mais conservador do Brasil. Sem dúvida. Eu chamo do partido mais mentiroso do Brasil, porque a partir do momento em que vota com o governo Lula, tem ministérios do governo Lula, tem Hugo Mota se rendendo às pautas de Lula, não tem como defender o Republicano, hein, Coronel? Fica difícil, fica muito difícil defender, mas eu acho que, não sei se foi café ou almoço aí o que vão Vai agora na hora do almoço. Almoço, né? Mas eu acho que deve assinar o divórcio. Né? Possivelmente o Republicano deve estar assinando divórcio, porque usou e abusou tudo que podia do governo federal, né? Afinal de contas são 3 ministérios, né? Existe ali todo um aparato político sendo montado, né? Que foi trabalhado durante todo esse tempo. E agora vai abandonar o PT, vai voltar a vestir uma camisa verde e amarela e vai disputar as eleições no ano que vem, vendendo justamente aquilo que você falou, né? Uma bandeira verde e amarela, uma máscara de conservador, patriota, né? E esse é o republicano, esse é o centrão, né? Faz parte desse grupo. Um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, exatamente um ano antes da eleição. É a hora de começar a separar. E esse eu acho que é o primeiro, deve ser o primeiro divórcio que o Lula vai enfrentar, né? Deve ocorrer outros também, aí, possivelmente. O PP também tem ministério, né? União, Brasil tem ministério, e é uma federação agora, inclusive. Aliás, acho que está sendo homologada hoje ou amanhã, vai ser homologada a federação, PP União, né? PP União, deve ser homologada amanhã. Então o pessoal vai lá, vamos ficar de bem com o rei durante 3 anos, aí depois a gente se separa e cada um corre o seu trecho. É mais ou menos isso. Coronel, já vou passar para ti, Borgo, mas, Coronel, entendo, então, importantíssima a atuação do eleitor olhando para os 4 anos, né? Porque se olhar para os 4 anos vai entender, opa, como é que votou esse cara aqui? Pô, esse cara votou 70% com o governo Lula e agora mete uma camisa da seleção brasileira e pede meu voto? Fica difícil. E é isso que acontece, Pitoli, sabe por quê? É isso que a gente tem que fazer, ensinar o povo. Não basta olhar só o horário eleitoral gratuito, não. Vai olhar o histórico do sujeito. Tem que olhar o pedigree dele, ferramentas hoje a ficha isso, corrida. Né? Hoje nós temos todos os registros possíveis e imagináveis. Então não dá para você olhar para um candidato e falar, o que esse cara fez? Né? Vai lá e olha a votação. Pega as principais votações, começa lá na PEC 145, né? 145, ontem eu vi uma notícia desastrosa. Qual que é essa? É justamente aquela PEC a última PEC que foi votada na legislatura passada. Da gastança? Da gastança, isso mesmo, mas ela tinha outro nome, mas você lembrou. A PEC da gastança. Da transição. 145 bi. Eu fui contra, votei contra. Mas aquilo deu um cheque sem fundo para o governo gastar. Um cheque em branco. É branco e sem fundo, né? Sem fundo até hoje. Exatamente. Hoje, e aí o que aconteceu? Né? Começa lá na PEC da gastança, que você vai entender exatamente como cada um se posiciona. É claro que isso foi votado com os deputados da outra legislatura, muitos não foram eleitos, outros foram eleitos, e depois vem acompanhando. A notícia que eu ia dar, falando de ontem, Bitoli, é que nós estamos aí com um déficit de 388 bilhões de reais, além do que deveria se gastar. Não é 388, é débito mesmo, claro. Então você tem precatório, você tem essa PEC da gastança, você tem esse rombo do INSS, você tem algumas coisas que fazem chegar a esses 388 bilhões. De quem é essa dívida? Do PT? Não. Essa dívida é nossa, gente. Essa dívida nós vamos ter que pagar em algum momento lá na frente. Em algum momento, alguém vai gerar inflação para emitir título da dívida pública. Vão gerar inflação para emitir moeda. Em algum momento, nós vamos estar pagando isso em algum lugar, de alguma forma. Isso é nosso. É isso que nós plantamos e estamos colhendo. Quem votou no PT, por favor, saiba disso. Saiba que o que você está fazendo é cruel com o povo brasileiro. Ou quem vota nesse que vem agora, um ano antes da eleição, querer colocar a camisa da seleção brasileira também. Aí é pior ainda, porque o sujeito, ele
ele vai onde está o poder, ele vai onde está o dinheiro. Infelizmente, não pensa no povo. Vou deixar bem claro, não pensa no povo. Um partido que faz um negócio desse, que assina praticamente uma cicatriz no corpo do povo, não pensa no povo. É isso que a gente tem que explicar. Coronel Bogo, nós temos em São Paulo, em especial, isso acontece em vários estados do Brasil, um eleitorado conservador, em especial do interior. Quando a gente sai da capital, o senhor encontra, por onde anda, Coronel? O senhor encontra um eleitorado conservador. Sem dúvida. Muito. São Paulo no estado de São Paulo, muito. Bauru é 70-30. É Bolsonaro 70-30. Onde eu vou, Araçatuba também, 70-30. Se bobear até mais. É. Né? É um público, é um eleitor conservador. Né? Aí o que acontece? Esse cara de um partido como Republicanos, e dentre outros, ele sabe disso. Então, para pedir o voto para o ano que vem, ele vai ter que fazer uma maracutaia, ele vai ter que dar um jeito de colocar a camisa da seleção, dizer que é Bolsonaro, que apoia as pautas conservadoras. Ele vai ter que mentir. Ele vai ter que mentir, porque senão não tem voto, Coronel. É um ator, né? O cara se porta como um ator. Um verdadeiro artista, falando bonito, falando manso, cheio de como é que se fala? De tecnologia em volta dele, maquiagem, parece bonito na televisão para te enganar. E aí você não pode se deixar enganar de jeito nenhum. É papel do eleitor, né? É. Fala, Bogão. Coronel, bom, mais uma vez, bom dia, um prazer falar Valeu, com o senhor. Bruno. Coronel, o Tarcísio, publicamente, ele fala na imprensa que ele não é candidato à presidência, que ele é candidato ao governo, e a gente sabe que isso aí é uma papagaiada, porque nos bastidores os partidos estão ali contando com a possibilidade do governador Tarcísio disputar a presidência. Tá? Se ele não quisesse realmente disputar a presidência, não fosse a intenção dele, do Kassab, dessa turma, ele já teria batido na mesa e não trabalhariam com essa possibilidade. Por outro lado, o governador Tarcísio, ele diz que é preciso discutir uma agenda de futuro para o país, e nós sabemos que se esse futuro do país passa pelo Bolsonaro, o Bolsonaro preso, o Bolsonaro condenado, a gente não tem muito futuro pela frente. Nesse contexto, há ali uma conversa do PL com o Tarcísio para tentar levá-lo para o PL, né? Porque o Republicanos, a única situação que impede de ser 100% governo é o fato de ter o Tarcísio como governador de São Paulo. Nessa reunião que terá agora com o Lula, as lideranças do Republicanos, será que o Tarcísio estará na pauta, uma possível saída dele do Republicanos para ir para o PL? Em que sentido que eu digo? O Tarcísio saindo, o Republicanos ficaria 100% governo. Por mais que eles queiram colocar a camiseta da seleção, a camiseta do Brasil tem o DNA, né, do PT. Nessa reunião, seria o assunto principal a questão do Tarcísio, se ele fica ou não no Republicanos? Vamos lá, Borgo, eu vou fazer uma análise aqui, eu acho que pode ser até um furo de reportagem. Pode ser até um furo de reportagem para vocês. Vamos prestar atenção no seguinte, realmente o cerco está se fechando, a gente está vendo, né, a situação está ficando tensa, né, estamos puxando uma corda para um lado, né, o STF puxando de um lado, e agora os Estados Unidos, através da Lei Magnitsky, está puxando a corda para o outro lado, que a gente pouco pode fazer aqui dentro em relação a essa perseguição que o presidente Bolsonaro vem sofrendo. Muito bem, ele pode ficar fora da eleição? Pode. Aí, Borgo, primeira coisa, o candidato hoje, que as pesquisas mostram que tem condições de disputar uma eleição contra o PT, é o Tarcísio. Então, até não Michele, teria... o Eduardo. Então, teria. O Eduardo até apareceu subindo, mas é uma situação complicada. Mas se o pai estiver fora, o Eduardo está fora. Exatamente. Vamos imaginar que seja, então, o Tarcísio, né? Aí ele vem. Ontem, inclusive, teve um evento onde com os banqueiros, que os banqueiros já trataram o Tarcísio como presidente. Isso é muito importante citar, que a partir de agora, todas as agendas do governador Tarcísio, né, possivelmente todo o empresariado, seja lá o segmento que for, vai estar olhando para ele como candidato a presidente. Ele vai poder correr dessa missão? Eu diria que não. Se ele fizer isso, será um erro capital na carreira política dele. Querer correr de uma disputa à presidência, sabendo que o presidente Jair Bolsonaro não poderá disputar, e ele é o nome mais forte nas pesquisas. Às vezes com diferença pequena ou não, mas é o nome mais forte. Aí em São Paulo, aí que eu quero dar um spoiler aqui para vocês. Nós vamos ter candidatura a governador, a vice-governador e 2 vagas de senadores.
E isso na política vale muito. Isso aí será quadripartido. Cada partido vai pegar uma cadeira. Cada partido deverá pegar uma cadeira. Então, o PP deve ter uma cadeira, possivelmente União terá uma cadeira, o PSD, aqui em São Paulo, falando de São Paulo, terá uma cadeira e o PL terá outra. Onde é que está o Republicanos? Possivelmente fique de fora deste jogo. Possivelmente, porque, obviamente, o Tarcísio terá que disputar essa campanha pelo maior partido do Brasil, pelo menos o que tem a maior participação no fundo eleitoral para ter gás na campanha, que é justamente o PL, que deve ter aí aproximadamente mais de 1 bilhão para gastar então, na campanha de 2026. Então o Tarcísio deve deixar os Republicanos. Com toda certeza. A primeira coisa... E aí, Valdemar, desiste de Bolsonaro? Não entendi quem? Valdemar desiste de Bolsonaro? É possível. É possível, vai chegar uma hora que isso vai se afunilar. E está chegando a hora. Se isso acontecer, nós vamos ver um cenário político até meio confuso para o eleitor entender, mas as coisas vão ter que se acomodar, porque se realmente... E olha, eu vou deixar bem claro aqui, hein? Eu ainda não falo em plano B de jeito nenhum. Para mim só existe plano A. Para mim só existe plano A. O jogo só acaba a hora que o juiz apita, e não é aos 45. Pode ser aos 46, aos 52. Eu já vi jogo passar de 60 minutos. Prorrogação, inclusive. Exatamente. Então tem prorrogação, tem pênalti, eu vou até o final. Então eu não falo em plano B. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer algumas conjecturas, ninguém aqui é inocente, temos que fazer algumas conjecturas, mesmo acreditando na presença do Jair Bolsonaro nas urnas, que é o que eu acredito, né? Mas a gente tem que eventualmente fazer o jogo. E você imagina como é que estão os partidos aí com essa possível ida do Tarcísio para uma disputa à presidência, como é que fica o estado de São Paulo bem aberto. Até a esquerda já começou a se mexer, querer entrar no salão para dançar, né, com candidaturas de esquerda mesmo, né, candidaturas que podem surgir aqui, Geraldo Alckmin, Márcio França e por aí vai. Então, é um cenário que vai ficar meio confuso. E aí, então, quem será o próximo governador do estado? Que é importante para nós aqui também, para o povo paulista, é importante saber quem é que vai governar pelos próximos 4 anos, né? Mas isso vai dar muito o que falar ainda na política. Bugou, mais algum comentário? Agora eu consigo fazer uma análise, então, posso até estar errado, mas a análise que eu faço da fala do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, quando colocam, tá? Eu não ouvi ele falando da boca dele, mas eu vi, tem várias matérias na internet sobre isso, da possibilidade dele deixar o PL. Esse fato, e com a fala dele atacando alguns governadores, chamando de ratos, né, por não estarem apoiando o foco no presidente, eu consigo ligar os pontos, porque se existe essa possibilidade, então, do Tarcísio ir para o PL, e até do Valdemar, de abandonar o presidente para abraçar o Tarcísio, agora eu consigo ligar com a fala do Eduardo e entender melhor o que está acontecendo. E diga-se de passagem, Bozo, fiquei muito, muito triste com o pronunciamento do Zema, né, há 2, 3 dias atrás aí, praticamente dando uma descartada no Bolsonaro, né, e preocupado com as finanças do estado de Minas Gerais, preocupado. Ele deveria estar cutucando o Lula. Falei assim, que hora que você vai botar sua proposta na mesa para os Estados Unidos escutar? Que hora que você vai sentar na mesa de verdade com o Donald Trump para dizer, ó, tá bom, eu faço isso. Né? Ele preocupado que vai perder exportação, isso, aquilo. Bom, nós já vamos viver um caos assim que essas contas começarem a ser colocadas. Não chegaram ainda. Não chegaram, mas os boletos vão começar a chegar, é demissão na indústria automobilística, é demissão na indústria madeireira, na fruticultura, e diversos setores nós vamos ter problema. E o Zema preocupado com isso e praticamente descartando a negociação maior que vem atrás desse tarifaço, que é justamente a nossa liberdade, a censura, aquilo que o Eduardo Bolsonaro, o Constantino estão brigando pela gente nos Estados Unidos. Então, fiquei muito triste com essa declaração do Zema. Coronel, muita gente agradecendo a visita aqui. Manda um abraço para o Coronel. Manda um abraço para o Coronel, querido. Grande abraço, aliás, gente. Obrigado pelo prestígio. Eu sempre que posso, eu faço justiça aqui. O Coronel Tadeu, eu vou me lembrar de 2 pautas espinhosas, indigestas, que não eram nem para mim, nem para o Coronel. Eram questões envolvendo Correios e Infraero, salvo engano.
Correios e Infraero, isso Não foi isso? É isso, as duas, exatamente. Aí teve uma situação de tirar a diretoria regional dos Correios daqui de Bauru, muita gente aqui há muito tempo, em prédio próprio, empregado, enfim, teria se deslocar para Indaiatuba. E aí o coronel descobriu que o problema lá era um prédio alugado, em Indaiatuba, um prédio suntuoso, colossal, em que o Ministério Público falou, pera um pouquinho, vocês alugaram esse prédio só para usar esse pedacinho aqui, vocês vão ter que justificar o aluguel. Aí a justificativa era tentar tirar os Correios daqui de Bauru, a diretoria regional, e levar para Indaiatuba para justificar o aluguel de um prédio. Aí o coronel Tadeu jogou diesel no chope dos caras. Deu tudo errado. Continuou aqui e acabou desfazendo o aluguel lá em Indaiatuba. Primeiro ponto. Segundo, Bauru está numa posição estratégica, né, e fecha um cone aqui de países que compõem a América do Sul e tal, e os aviões passam por aqui, se alinham em Bauru e vão pousar em Cumbica. E aqui tem um centro de controle do tráfego aéreo que seria simplesmente desativado, uma decisão tomada pela Infraero. E aí falei, coronel, não justifica fechar, não é algo que não encontra, para que existe? Não, existe e tem motivo para existir. E o coronel Tadeu, me lembra onde eu estava, minha irmã estava ao meu lado, falou assim, ele me ligou e falou assim, já estou com um brigadeiro aqui, presidente da Infraero, a gente vai resolver. Resolveu. Verdade, continua brigadeiro funcionando. Paz de Barros. Não era isso? É ele mesmo. E no meio disso tudo, eu estou fazendo justiça aqui, o tamanho da minha admiração e respeito pelo coronel, para você saber, na campanha de 22, em função do trabalho desempenhado na Câmara, o coronel, de maneira altruísta, fez mais campanha para o presidente Bolsonaro do que para ele mesmo. Ficou na suplência e agora encontra uma cadeira na Câmara em função da situação da Carla. Da Carla, infelizmente, né? Infelizmente. É verdade. Mas veja, num gesto altruísta, o deputado federal hoje, deputado, e foi deputado 19-22, coronel Tadeu, fez mais campanha para o Bolsonaro do que para ele. E aí acabou ficando na suplência. Então, todo o meu respeito ao coronel Tadeu, que eu considero um irmão querido, um amigo que tenho, não tenho nenhum problema em citar todas as vezes que posso esse gesto do coronel. Coronel, muita gente pedindo para o senhor falar sobre Flávio Dino e a decisão de ontem. Tem muitos... Eu até Pode chamar o Flávio Dino de fanfarrão? Pode. O senhor está na Oliveira. Coronel, eu digo o seguinte... A Venezuela está ali, mas eu já vejo atrás a Coreia do Norte, coronel. Porque a partir do momento que ele decide que tudo que for decidido pelo Banco Central e pela FEBRABAN precisa passar pelo Supremo, coronel? Não. Isso é um absurdo. Não, peraí. Borgo, me corrija, Borgo. Eu fiz umas anotações aqui. Claro que quando se fala em soberania nacional, não temos o que discutir, né? O Brasil tem a sua soberania, precisa ser respeitado. Tem uma bandeira lá na Praça dos Três Poderes que fica hasteada 24 horas por dia, né? Não desce, primeiro sobe a mais nova, depois para descer a bandeira mais velha, para manter a soberania. Não vamos discutir soberania, mas vamos discutir o que diz a Constituição. O artigo 105 da Constituição diz o seguinte, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça homologar sentenças estrangeiras e não ao STF. Então me desculpa, Flávio Dino, mas acho que você faltou na aula de Direito Constitucional e esqueceu de estudar o artigo 105 da Constituição. Não tem nada a ver. Primeiro que é o STJ que homologa, e ele homologa em alguns casos. Então o Flávio Dino, ele bravatou ou bravateou, né, em relação a esse tema. É claro que ele está decidindo alguma coisa de Brumadinho, de Mariana, da Samarco, que a controladora da Samarco é uma empresa que fica na Inglaterra, e muitas ações foram canalizadas para a Inglaterra para poder decidir sobre indenização, danos e assim por diante, né? E agora ele está aí, de forma implícita, tentando estender isso para a Lei Magnitsky. Aí é que está o erro dele, né? Ele está completamente errado. A Lei Magnitsky não vai entrar aqui no Brasil e dizer assim, ó, arranca a conta de fulano, arranca a conta de Beltrano. Não, nada disso. Mas ela vai punir aqueles bancos que eventualmente passam pano para determinadas pessoas e aí passa a não ter mais aquela mesma entrada, aquele mesmo serviço que tem nos Estados Unidos. Vamos colocar bem prático assim, ó. Itaú, você quer manter a conta do Alexandre Moraes? Maravilha, suas contas aqui estão sendo canceladas agora, você perde as suas agências, não perde é uma ingerência sobre o Brasil, né, coronel? Não, você faz o que você quiser no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos mando eu, aqui tem a lei e aqui eu aplico.
O que é melhor para o Banco Itaú? É preservar, às vezes, 50, 60 bilhões de dólares que eles têm lá em aplicações, bolsa e por aí vai? Ou manter uma conta de um sujeito aqui no Brasil? Ele decide, ele faz o que ele quiser. Segundo, pode acontecer aquela punição do sistema SWIFT. Né? Hoje, essa lei Magnitsky, ela dispara uma mensagem para mais de 8 mil bancos no mundo inteiro. E eles vão avisar todos os bancos. Olha, esse cara está na lista negra. Ele está na Interpol financeira. Então, se vocês quiserem manter conta, se preparem, porque aqui nos Estados Unidos vocês também não vão ter regalias mais com a gente. E aí a empresa pensa o que vai fazer. E aí não é só banco. Aí tem a Amazon, você tem Google, você tem Microsoft, né? Chega ao ponto, por exemplo, da Microsoft não vender licença de software para determinado sujeito, para aquelas pessoas que estão ao redor dele. Então, e tem inúmeras composições essa lei Magnitsky. Em nenhum momento ela fala que vai agir no Brasil ou tem que agir no Brasil. Não, o Brasil fica à vontade para decidir. Exato. E se decidir a favor disso, se prepara que corre o risco de um colapso financeiro, de um isolamento financeiro, e isso sim é prejudicial ao sistema bancário. Então, me desculpa o Flávio Dino, mas o que ele falou foi besteira. Besteira. Eu vejo muita gente falando assim, mas o sistema SWIFT não é americano, é da Bélgica, então os americanos não controlam. Só tem um detalhe, 88% das transações internacionais passam pelos bancos americanos. Tá? Numa dessa você trava a transação internacional. E outra coisa, os Estados Unidos têm poder de veto no sistema SWIFT. E ninguém, nem os bancos chineses, bateram de frente com a lei Magnitsky. Não vai ser os bancos brasileiros que vão querer enfrentar essa situação. No final de tudo, o banco que desrespeitar a lei Magnitsky perde qualquer contrato internacional. Vai fazer um contrato de compra e venda de commodities, por exemplo, seguro? Não tem como. Se passar pelo dólar, se passar por uma empresa americana, acabou. Quer dizer, o banco quebra. Não tem como fugir disso. Agora, Coronel, ao mesmo tempo, a decisão do Dino ela vem cheia de mensagens subliminares. Subliminares, vem exatamente. Cheia, né? Cheia. Por exemplo, a decisão tem que ser do Supremo. Ele coloca no colo dos demais a possibilidade de todos serem sancionados. Sem dúvida. Empurra o problema e fala, vocês vão me abraçar ou não? Tamo junto ou não tamo junto? Tamo junto ou não tamo junto? Eu quero ver quem é que vai. Não tem essa mensagem? Claro. Zanin tá calado até agora. Goni calado até agora. E a gente sabe o motivo. Ninguém quer decidir contra a Magnitsky. De forma alguma. E o Dino põe no colo da Cada um turma. sabe onde dói o calo. Cada um sabe. Né? E eu tenho certeza absoluta que eles não vão abraçar essa decisão do Dino do jeito que ele está querendo, não. Posso avançar no assunto com o Coronel aqui? Coronel, e o Hugo Mota? Não tá difícil para ele, Coronel? Tá. Hugo Mota tá complicada a situação dele. Da procuração agora, não sei o quê. Não tá difícil? Eu acho que o Hugo Mota ele tá indo para um caminho completamente prejudicial à sua carreira política. Já começam a surgir os escândalos, porque o sujeito está sendo investigado, o funcionário fantasma, e isso vira café pequeno nesse momento. Hugo Mota, ele está dizendo ao estado da Paraíba que hoje, por pesquisas da Paraná Pesquisa, já é um estado mais conservador do que um estado de esquerda. As pesquisas estão mostrando isso. Ele é de um partido que se diz de direita, né, porque é o Republicanos, representa aí uma igreja evangélica, e ele corre o risco de comprometer, primeiro, a sua eleição lá no estado. Segundo, ele precisa ganhar no estado para tentar a reeleição na Câmara. Você sabe que todo homem gosta de poder, né? Então, o sujeito sentou naquela cadeira de presidente da Câmara dos Deputados ali, ele fica ali muito à vontade e ele quer a reeleição de tudo quanto é jeito. Só que nesse momento, depois de ter firmado um compromisso em pautar a anistia e titubeando nessa decisão de pautar a anistia, e eu vou deixar bem claro, nós nunca ouvimos do Hugo Mota que ele disse, eu vou arrumar os votos para vocês. Não. Nós estamos correndo atrás dos votos para voltar à anistia, para pautar e aprovar. E já temos mais de 257 mil votos para aprovar ela dentro da Câmara dos Deputados. Isso sem sombra de dúvida. Diria que passa de 300, inclusive. Mas depende da decisão dele. Aí ele fica empurrando. Mas o colégio de líderes é que tem que resolver. Não. Colégio de líderes é uma questão ética, educada, de você consultar os partidos o que é que nós vamos botar na mesa para votar ou não votar. Mas ele é presidente, ele tem que impor
os votos que lhe foram confiados em 1º de fevereiro de 2025 e dizer, ó, eu me comprometi com a bancada da oposição, do PL, né, e outras bancadas a pautar, e eu vou pautar, né? Ele tem compromissos com a esquerda, tem compromisso com a direita, então compra o compromisso que foi feito com a gente, né? Então ele começa a se comprometer politicamente de uma forma muito grave. Coronel, a informação que chegou pra gente nessa pauta da anistia é que houve um consenso, acho que foi o Sóstenes, inclusive, que comentou essa situação, houve um consenso entre PL, Novo, PSD, PP e União Brasil, entre os líderes desses partidos, que teria a maioria, né, na Câmara, para, na reunião de quinta-feira com o Hugo Mota, indicar a pauta do projeto da anistia. E que, em seguida, o líder do PSD teria recuado nesse acordo, nesse compromisso. O senhor tem informação disso? Procede essa informação? Eu nem colocaria o PSD nesse balaio todo aí, porque o PSD ele tem lá 2 ou 3 representantes só, né? Então o partido é muito maior que isso, então muito provavelmente o PSD sairia fora, né? O que é uma pena, né? Porque afinal de contas o PSD está aqui colado com o governador Tarcísio no governo, né? Com o vice-governador, com o secretário da Casa Civil, com secretarias, né? E não consegue pegar sua bancada de deputados e apoiar a anistia. É um negócio meio esquisito até de explicar, mas o PSD realmente não está fazendo a sua parte. E no Senado, pior ainda, né? E outro dia até ouvi uma entrevista do Gilberto Kassab em Araçatuba, na inauguração, se não me engano, do SBT lá, alguma coisa assim da sede do SBT lá, e ele dizendo, a bancada está unida, mas cada um vota do jeito que quer. Então não está unida. Então, e isso está acontecendo na Câmara e está no Senado. Então, é esse partido que nesse momento está dando uma banana para o povo conservador. Né? Tá vendo a injustiça acontecer, tá vendo que tem muita gente sofrendo na cadeia, dentro de casa, com tornozeleira. O próprio presidente Bolsonaro é um exemplo mais importante dessa história toda aí, que está com tornozeleira, cumprindo uma prisão domiciliar absurda, sem a menor necessidade, porque esse homem nunca fugiu da justiça, né? Você só põe tornozeleira em quem você acha que vai fugir da justiça, e não é o caso dele, né? Mas está sofrendo essa humilhação nesse momento, e o PSD dando uma de embagre saboado nesse momento. Então tem que cobrar mesmo esse partido. Mas eu não colocaria o PSD. Mas é aquilo que eu falei, Borgo, não há necessidade. Independente, pode ter um voto de um líder, só o líder do PL falar no colégio de líderes que o Hugo Mota tem o compromisso, ele tem que pautar. Nós não pedimos voto para ele, nós não pedimos compromisso de voto, apenas pedimos compromisso. Paute, e a gente vai buscar os votos necessários. Coronel, a ordem não seria primeiro o fim do foro? Existem três pautas. Fim do foro privilegiado, depois nós temos aí o projeto da anistia e na Câmara não. Na Câmara é como é que chama? O fim das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Seriam essas três pautas. Que ordem o senhor estabelece aí? Eu vou na anistia. Primeiro a anistia, né? Eu acho que ela é mais importante imediatamente o foro privilegiado. Tá. Imediatamente. Tá. Porque aí resolve muita confusão, né, que tá concentrada no Supremo Tribunal Federal e seria distribuído para a Justiça de primeira instância. Eu vi uma análise hoje que tem políticos lá, deputados, senadores, que preferem o foro privilegiado porque teriam a segurança no Supremo. É mole? Da ameaça do Supremo? É. Porque tendo o Supremo como foro privilegiado, eles preferem ter o foro privilegiado. Eles não abrem mão. Porque se for pro Supremo, eles sabem que não vai dar nada. Borgo, vamos dizer assim, né? Eles se sentem mais seguros sendo julgados por um juiz do Supremo Tribunal Federal do que um juiz de primeira instância. Fala-se não é esquisito. Eles preferem não ter o duplo grau de jurisdição. A sentença que vier, olha o nível que está lá. Duvide de um homem desse. Não dá para entender. Exatamente, duvide de um homem desse. Desconfie de um homem desse mesmo, que prefere um troço desse. Agora, Coronel, diante dessa fragilidade do Hugo Mota, fica difícil andar tudo, né? Independentemente da ordem estabelecida ou da prioridade que o senhor coloca. Vai atropelando, porque vai continuar em obstrução, né? Vai continuar fazendo kit obstrução, requerimento disso, daquilo, para tentar atravancar todas as votações possíveis e imagináveis, não só no plenário, mas também nas comissões. Isso atrapalha o andamento da casa. Mas, gente, às vezes eu ouço a pessoa me dizer assim, poxa, mas vocês estão atrasando os trabalhos legislativos. Não.
Nós estamos numa luta. Sem dúvida, é uma guerra. Aprenda isso, é numa luta. E isso é uma batalha de muitas batalhas que nós teremos pela frente até ganhar essa guerra. Então a gente não vai desistir dessa batalha só para fazer com que a roda gire um pouquinho mais fácil, com um pouquinho mais de óleo. Não, não é para fazer isso não, de jeito nenhum. Né? Tem que se colocar essa anistia, tem que colocar o fim do foro privilegiado, a gente precisa votar isso urgente, e isso é para o bem de todo mundo. Se tem uma coisa mais importante acima de tudo, é exatamente a nossa liberdade, e a gente tem que lutar por isso nesse momento. Coronel, a semana passada o que nos chocou, né, ao longo do último final de semana, o vídeo do Felca, né, falando sobre pedofilia, os abusos, adultização e tal. E no início da semana passada, a grande preocupação era como a esquerda aproveitaria de um tema que nunca foi sensível para eles, que é a pedofilia, para tentar nos calar, nos censurar. Né? Não vi o avanço disso do jeito que eles imaginavam. Que o vídeo do Felca causou um estrago, tem até o Ítalo preso aí, não tem muito o que discutir. Mas como a esquerda nunca defendeu a criança, a família, eu acho que não colou muito esse discurso. O senhor tem um bastidor com relação a isso? A censura vem ou não vem? Isso é para mostrar o quanto a nossa esquerda é hipócrita. É um palco de hipocrisia, e esse é o último ato desse show de hipocrisia que o PT oferece para a população brasileira. Eles eram a favor do aborto e agora são a favor de combater a pedofilia. Eu falei, qual é a diferença? Aqui vocês estão querendo matar uma criança e aqui vocês estão querendo defender? Que história é essa? Não foi a esquerda que protagonizou aquele maldito episódio de uma criança passar a mão num homem nu, dizendo que aquilo era arte? Não foi a esquerda que fica defendendo maconha para as crianças, maconha nas escolas, e agora vem com esse álibi só porque o Felca expôs aí um quadro negro, né? Uma história negra que envolve crianças? Então essa é a esquerda, hipócrita mesmo, mas é hipócrita. E agora quer levantar essa bandeira. Então não dá para admitir esse discurso tão ridículo que a esquerda protagoniza nesse momento. E eu tenho que dar aqui parabéns ao Felca, não sei se ele é de direita, de esquerda, para mim pouco importa, mas a matéria em si, ela atingiu o objetivo. Desvasta realmente o que acontece no submundo, o que acontece com as nossas crianças. Ele foi preciso, foi cirúrgico, né? E a direita cansou de avisar. Olha os discursos da Damares, antes dela ser ministra dos direitos humanos, bem antes, ela já falava dessa questão da pedofilia, da prostituição infantil no estado dela, e quando ela veio para ser ministra, aí ela escancarou de vez, foi combatida pela esquerda o tempo todo durante os 4 anos como ministra, e agora como senadora ela carrega essa pauta no coração o tempo inteiro, e agora vem a esquerda querer se protagonizar dizendo que é defensora de criança. Não é uma pauta legítima. Não é uma pauta legítima. Para eles não. Para eles continua defendendo a pedofilia, continua defendendo criança passando mão em homem nu, continua defendendo maconha, droga e assim por diante. Continua defendendo. Esse é o caminho da esquerda. Não vem agora querer fazer continência com o chapéu dos outros, que é o que a gente costuma falar, né? Querer fazer continência com o chapéu dos outros, que a esquerda está fazendo agora e tentando enganar o povo novamente. Sem dúvida. Mas não tem aderência, não tem legitimidade. Nenhuma. Não tem, o povo não compra, né? Não vai comprar nunca, tenho certeza disso. Coronel, ao longo do final de semana também a gente viu aquela pesquisa que coloca Lula como principal culpado do tarifaço do Trump. Aí Bolsonaro, os números são bem estranhos, né? Bem estranhos. O Bolsonaro com 22% e o Eduardo com 17%. 17%, isso. Bem exatamente. estranho, né? Mas vamos lá. Não lembrava o número. E aí o Alexandre de Moraes com 15%. 15%. De maneira oportunista, o Globo fala, olha, a família Bolsonaro é a culpada, porque somando pai e filho... Somou pai e filho... 39%. É um absurdo, né? Mas se eu somar o consórcio executivo judiciário, dá 50%. Exatamente. Eu gostei da palavra consórcio executivo judiciário, isso mesmo. Dá 50%. E por que eles não divulgaram que 50% é de responsabilidade do governo? Afinal de contas, quem é que colocou 8 ministros dos 11? 8 não, 8. 7 ministros dos 11 que estão lá. Foi o próprio PT. Então, só o Gilmar Mendes que não. O Gilmar Mendes, o André e o Cássio. Sim, então isso mesmo.
Então tá lá, tem que somar. Se você somou pai e filho, você tem que somar PT e a responsabilidade do judiciário. E o Lula disse que não governa sem o Supremo, né? Aliás, ele precisa muito do Supremo para fazer isso. E é realmente uma distorção muito grande, né? O Globo, eu vi essa pesquisa, vi essa matéria, e é lamentável a desinformação que esse jornal, que esse veículo de comunicação acaba provocando na população, né? Distorce descaradamente, sem vergonha nenhuma, sem ficar vermelho, com a maior cara de pau, eles vendem isso para a população só para tentar arranhar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Não dá para acreditar que eles estão insistindo em fazer esse tipo de jornalismo podre, né? Tentando enganar o tempo todo a população brasileira. E a gente tem que avisar, gente. Tem que ler a matéria, não leia só a manchete. A manchete mente muito. Quando você vai ver e faz uma análise mais precisa do que está lá dentro, você vai ver que é completamente diferente. E sempre leia, sabe, eu estou lendo o Globo. Bom, já sei que os caras querem. Não dá para ser ingênuo lendo o Globo, né? Agora, Coronel, no meio disso tudo, né, a questão do nós que somos obrigados a ler, né? Para escancarar isso. Mas você já lê com filtro, né? Você já lê o que eles querem? Ferrar o Bolsonaro de que jeito hoje, né? Isso. Coronel, tem uma prévia do crescimento do Brasil, anunciada hoje, ontem, se não me engano, 0,3 baixo crescimento. No último trimestre foi de 1,5. Então agora caiu para 0,3. Cresceu, mas um crescimento perto do zero. No meio disso tudo, quem puxa o crescimento é serviço. Só que quem desacelera para valer foi o agro. 3,4 de desaceleração do agro. Muito provavelmente a gente não tem a ideia ainda do tamanho do estrago desse tarifaço. A gente não tem ideia ainda. Lembrando que Trump coloca no primeiro parágrafo que ele quer anistia, ele quer o fim da perseguição ao presidente Bolsonaro, ele não quer Alckmin negociando, Haddad negociando, Mauro Vieira. O Trump deixou claro o que quer. Só que o Brasil não vem sinalizando positivamente para as pautas do Trump. Ou seja, o que está ruim pode piorar, hein, Coronel? Pode. É triste ver esses números, realmente. O que é 0,3? O 0,3 é muito próximo de nada. Ou seja, o Brasil está estagnado. E já não é de hoje. E o agro representa muito para a gente, não tenho a menor dúvida. Cerca de 30%, 33% aí do PIB é do agronegócio. Então isso é muito triste porque, apesar de toda essa mecanização que existe no agro, existem alguns setores que empregam demais. E isso pode comprometer essa cadeia de empregos aí que me preocupa muito porque, além do desemprego do sujeito não estar ganhando seu próprio dinheiro, né, obrigatoriamente ele vai para o seguro-desemprego e depois para o Bolsa Família e onera mais ainda as finanças do Brasil, do governo federal. Isso é prejudicial. Eu gostaria de ver todo mundo empregado e ninguém dependendo de nenhum benefício social do Brasil, ganhando bem, ganhando seu salário. Aí vem essa questão de quem é ocupado. A gente volta, né? Vai, cadê o Lula para sentar na mesa, olhar no olho do Trump, assim como fez o Zelensky, que sentou anteontem, na segunda-feira lá, para resolver o problema da guerra. Ontem, né? Sentou com o Trump, junto com outros líderes da comunidade europeia, para resolver o problema da guerra, né? E cadê o Lula para fazer esse gesto diplomático dizendo que ele está preocupado com o país? Porque é aquilo que eu falo, viu, Petoli? Eu tenho certeza absoluta, ninguém vai me convencer do contrário, de que ele está torcendo para isso. Ele está torcendo para o caos. É nítido, né? A você levar a economia, a bancarrota, para poder colocar o comunismo aqui e depois vender que o socialismo é a melhor forma de política econômica que um país pode ter, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mas ele está torcendo para que dê certo. Porque as coisas vão se encaminhando para que ele consiga implantar esse socialismo. Isso é muito ruim para a gente. O povo precisa ficar acordado, atento a isso. Mais uma vez a gente pede que vocês continuem vivendo, respirando um pouco mais de política, como vocês têm feito nesses últimos tempos, porque é importante você tomar conhecimento desse mundo, desse ambiente político. Existe uma turma que quer destruir o Brasil e outra turma que quer reconstruir o Brasil. E a gente não pode deixar de prestar atenção que essa apatia do Lula, essa inércia do Lula, ela tem motivo, ela tem método e é isso que eles vão buscar. Quebrar o Brasil
para depois dizer, tá vendo? O capitalismo aqui não deu certo, vamos colocar o socialismo aqui para poder funcionar essa economia. E aí acabou. Coronel, quer falar, pô? Eu só queria, Coronel, o senhor acha que esse consórcio de imprensa, Rede Globo, Folha, Estadão, enfim, o consórcio, eles vão com o Lula, o Moraes, mesmo tendo essa sanção americana como violador de direitos humanos, eles vão pro buraco até o final junto com esse pessoal? Não, não vão não. Eles vão com o sujeito até a beira do abismo, mas pro abismo eles não vão não. Ninguém é trouxa. É dinheiro. Todo mundo visa lucro, a gente sabe muito bem disso. Então, se continuar nessa linha, você pode ter certeza que vai chegar uma hora e falar assim, daqui para frente você segue sozinho, nós vamos fazer um 180 pela direita, e aí faz o 180 e segue em outro rumo tranquilamente. Não acredito que nenhum grupo grande de comunicação se dará ao luxo de morrer junto com uma postura tão destrutiva como essa que o Lula vem adotando. Estão numa sinuca, então, né? Hoje estão numa situação complicada. Hoje estão. Só não soltaram que viu o abismo. Até porque dizem as notícias que a Secretaria de Comunicação está gastando 3 bilhões esse ano. 3,5 bi. 3,5 bi. Então, são números para todo mundo. Quem é que vai abrir mão de receber isso? Porque o governo injeta dinheiro nos portais, na internet, rádio, televisão, eles vão injetando dinheiro. Quem é que vai querer perder dinheiro? Ninguém quer perder. Então, eles vão até a hora que não compromete a saúde financeira deles. A partir de um determinado momento, pode ter certeza que eles fazem meia volta, Borgo, e vão seguir outro rumo. Coronel, 7 de setembro, mais uma. Brasileiro nas ruas. Mas eu estou muito preocupado, sabe, Coronel? São 3 semanas cheias até lá. Que começou ontem, mas mais 2 cheias ainda, né, para a gente chegar no 7 de setembro. O presidente Bolsonaro preso. A Michele fez uma fala esse final de semana brilhante do ponto de vista de tiraram esse homem da tomada, forçadamente. Exatamente. Né? Porque ele é o homem da política, ele é o homem do contato, ele é o homem do relacionamento, ele é o homem do WhatsApp, de conversar, de indicar, de orientar. Está sofrendo, a saúde já começa a gritar. Aí a gente vê os avanços do Supremo Tribunal Federal com a decisão do Dino, que pode inviabilizar o Brasil. A Coreia do Norte está logo ali. Eu tenho feito uma fala aqui, desde ontem em especial, quando soubemos da situação de saúde do presidente Bolsonaro. 3 semanas é muito tempo, Coronel. Nós precisamos retomar aquele buzinaço, sabe, aquela caminhada que estava acontecendo ali perto do dia 3, logo depois da tornozeleira do presidente, né? Ele foi preso dia 4, mas ele usa a tornozeleira desde o dia 18 de agosto, né? Isso. Aliás, 18 de julho, né? Coronel, é muito tempo, 3 semanas. Eu estou preocupado com esse intervalo, né, de um povo que tem uma característica, que triste é, mas o brasileiro tem uma característica de ser plateia, né? Sim. Não assumir protagonismo. Não é muito longe, Coronel? Eu vou me referir até a uma mensagem de um colega que me mandou no WhatsApp hoje falando exatamente sobre isso, né? Primeiro dizer, gente, que nós estamos numa guerra e a gente vive uma batalha por vez. Essa guerra não acaba. Eu estou há muitos anos na política, desde os 19 anos, são praticamente 40 anos de política, né? E eu nunca deixei de prestar atenção, nunca deixei de guerrear, de combater a esquerda, de tentar afastar esses fantasmas daqui do país. E por 20 anos aí a gente ficou à mercê dessas decisões do PT. Então não é hoje que você vai desistir de jeito nenhum. Você que é brasileiro, você que gosta do seu país, você que, aliás, não tem nem oportunidade de viver em outro país, tem que viver aqui, é bom você se preocupar com o seu quintal. Aqui é o seu quintal, é aqui que você tem que viver e você, pelo que eu presumo, você também quer viver bem. Então, dia 7 é mais um dia que a gente precisa estar lá e até lá divulga. Faça as suas ações, ande de verde e amarelo, coloca uma bandeira no carro. Eu tenho uma moto, que eu adoro andar com a minha moto, né? Que ela tem uma bandeira lá e ninguém tira aquela bandeira da moto de jeito nenhum. Onde eu tô, aquela bandeira tá junto. No meu carro tem adesivo. Aonde eu vou tem adesivo. Nas redes sociais? Nas redes sociais o tempo todo. Quem olhar lá no YouTube, olhar no Twitter, vai ver que realmente o símbolo, o verde e amarelo, ele praticamente virou, acho que, o meu segundo sangue, né? Eu tenho um sangue que corre nas minhas veias, mas tem um outro que corre junto, que é justamente nas cores verde e amarela. É isso que eu peço para todos vocês, não desistirem de jeito nenhum, não. Firme. Só um detalhe, essas 3 semanas até o dia 7 vai demorar 1 ano. Porque o Supremo agora já sinalizou que se tiver alguma reação dos Estados Unidos depois daquela decisão do Dino, que o Supremo ele analisa bloquear ativos de empresas americanas.
Imaginem se tiver uma decisão dessa em relação às empresas americanas, que para os americanos não muda nada, né? Agora imagina o que não vem. Primeiro que investimento de empresas estrangeiras acabou, né? Nenhuma empresa, a partir de uma decisão dessa, não vem mais um dólar. Acabou. Nós tivemos ontem uma notícia péssima para o mercado financeiro, que foi a evasão de dólar. Tivemos, se eu não me engano, ontem, mais de 1 bilhão e o recorde no ano, se eu não me engano, 14 bilhões foram embora. Gente que colocava dinheiro aqui para investir, para fazer o Brasil crescer. Recorde, nunca antes visto essa evasão de divisa. Investidor tirando dinheiro daqui, perdendo a confiança no Brasil. Dinheiro tem nacionalidade? Não. Agora, nenhuma. Olha a preocupação. Na melhor das hipóteses, o presidente Bolsonaro seria absolvido ou passaria a anistia. Tá? Está na melhor das hipóteses e o Bolsonaro vence a eleição e se torna presidente do Brasil de novo. Só que aí nós temos o day after. E para consertar tudo isso que foi destruído no Brasil, imagina, olha onde nós chegamos. Sabe onde a gente vai buscar inspiração? Javier Milei. Eu nunca imaginei que esse homem ia tirar a Argentina do buraco que está rapidamente. Até acredito que ele tiraria, mas eu nunca imaginei que fosse com essa velocidade. Em pouco tempo nós vamos ter a Argentina muito melhor que o Brasil. PIB per capita, que não dá para comparar, né? Lá são 40 milhões, aqui são 200. Mas o PIB per capita, a inflação, a relação com os Estados Unidos, as relações comerciais com os Estados Unidos, né? E é aí que nós vamos buscar inspiração e mostrar para o brasileiro que a direita dá certo, sim. Olha o que vai acontecer com a Argentina. E em pouco tempo nós vamos ver cada vez mais notícias boas. Só pegar uma carona aqui na inspiração, no Bukele. Pro lado da segurança pública. Você junta os dois, é verdade, né? Um no lado da economia, outro no lado da segurança pública. Sonho meu. Exato. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. O sargento Damasceno, coronel, eu encerro essa participação do show que o senhor tem que pegar a estrada, já 12:30. O sargento Damasceno dizendo o seguinte: é verdade, trabalhou mais pelo presidente Bolsonaro do que para ele, falando do senhor. Sou testemunha ocular, presencial disso. Viajamos juntos por São Paulo nessa empreitada. Abraço do sargento Damasceno para o senhor, coronel. Provavelmente deve ser o de Bragança, ou de Atibaia, ou o de Osasco. Eu conheço dois Damasceno. Um grande abraço, Damasceno. Mas saí muito orgulhoso da campanha que eu fiz. Muito orgulhoso, né? Isso é o mais importante. O sentimento do dever cumprido. Vou voltar, se Deus quiser, em 2026. Sou pré-candidato, não tenho dúvida disso. Claro. Né? Sou pré-candidato. Vou voltar e vou fazer ainda muito mais. Coronel, boa viagem para Araçatuba. Obrigado, Pitoli. Um grande abraço. Volta bom programa para você. Passa... eu vou fazer essa surpresa para você. Volta no meio do negócio aqui. Vou para Prudente, passa para o Bauru. Né? Isso, exatamente. Eu vou fazer essa surpresa para você. Vou para Rio Preto, eu não sei. Dá um jeito, coronel. Obrigado, gente. Um abraço para todos vocês. Uma boa quarta-feira, uma boa semana.